Eu quero entrar, Dilson, na primeira notícia, né? Que é essa que o presidente Lula está lá na Índia e hoje ele fez o seu primeiro discurso e ele chama a atenção para o seguinte: o presidente Lula desembarcou na Índia e já abriu a boca no primeiro discurso da cúpula sobre inteligência artificial. Falou firme, IA pode virar arma autônoma de espalhar fake news e dominar o mundo pelas big techs. Cobrou regulação global das redes sociais para proteger direitos humanos e evitar que o algoritmo vire ditador. Diz que o Brasil vai liderar isso, com leis próprias contra a desinformação. O mundo ouviu e o Brasil se orgulha de ver Lula falando de futuro, não de passado, Adilson. É uma maravilha, né? O Brasil, que estava numa condição de pária internacional, tem um líder que realmente ele dita. Olha, o Lula tem uma influência impressionante. E o que ele leva? Que é importante ser tratado essa questão como em tratados internacionais. O que está em jogo aí é quem é que vai decidir, quem é que vai mandar. São os estados, são os países, ou são as big techs que elas vão fazer a regulação para elas próprias, passando por cima das constituições internacionais? E a gente está vendo uma pressão muito grande, né, pelo presidente Donald Trump, sempre tentando intimidar os países em relação às suas regulações nessa área, não só de inteligência artificial, mas as redes sociais e tudo mais. Então, veja, o Brasil, um dos problemas que teve foi com o bloqueio do X, que não cumpria a legislação brasileira. Quem quer atuar aqui nos países, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem que ter o registro da junta comercial, tem que ter uma formalização. Motivo pelo qual o Rumble está fora, aquela Trump Media, ela está fora também. As redes sociais, a inteligência artificial, tudo isso precisa realmente de uma regulação que seja tratada de forma mundial. Até para evitar, né, Ivan, esse tipo de pressão e que seja igual em todo lugar, né? Eu acho que a gente precisa de ter um mínimo de segurança, porque a inteligência artificial, gente, pode destruir famílias, uma série de coisas, porque as pessoas infelizmente acreditam. Ô Ivan, mesmo vídeos que às vezes até aparecem, Sora, alguma coisa, uma pessoa assiste aquilo e acha que é verdade. Sim. Né? É impressionante. Então, esse tipo de coisa tem que ser coibido, tem que ter acordos internacionais mesmo para limitar, até porque, né, o ser humano tem que estar em primeiro lugar, né? E às vezes a gente vê que isso aí, nesse mundo capitalista que a gente tem, só o lucro que interessa, o poder, as pessoas, o bem-estar, né, o direito à segurança, a vida, está ficando de lado, infelizmente, né? Sobre isso, Adilson, é importante a fala do presidente Lula na Índia. Ele chega a chamar a atenção, inclusive, né, desse ponto, né? Que as big techs não têm fronteira, elas estão no mundo inteiro. Então, tipo, a empresa está com a sede nos Estados Unidos, mas as pessoas acessam aqui no Brasil. Tem gente morando nos Estados Unidos criando conteúdo para brasileiro. Tem gente morando na Espanha criando conteúdo para brasileiro. Tem gente morando nos Estados Unidos criando conteúdo para Espanha. Então, assim, não tem fronteira. É uma coisa que as pessoas dialogam com o mundo inteiro. Você tem alcance no mundo inteiro. E aí, outra coisa que ele chama atenção também, e que é boa a gente ressaltar, é que é um poder muito grande na mão de pouquíssimas pessoas. Porque 4, 5 empresas têm os dados de todo mundo, do mundo inteiro, dos governos, e isso concede a essas pessoas um poder inimaginável. Inimaginável. Hoje, o algoritmo das redes sociais sabe mais sobre você do que você mesmo. Ele sabe tudo sobre você. Sua orientação sexual, sua forma de consumir produtos, a forma de consumir conteúdo, sabe tudo. Eles sabem tudo. Então eles te trancafiam. Por isso eu até falo que eu não interajo muito em rede social para não ficar preso em bolha, porque exatamente essa questão de se a gente só curte um tipo de conteúdo, é só aquele tipo de conteúdo que a rede vai mostrar pra gente. Então a gente às vezes tem que dar uma mesclada no conteúdo que a gente consome, consumir um pouco disso, um pouco daquilo outro, pra gente não ficar só
em um tipo de conteúdo e acabar ficando viciado, e aquilo gera muito, porque o bolsonarista, ele só vê conteúdo dos políticos deles, então eles ficam muito odientos, né? Cheio de ódio, cheio de raiva, exatamente por isso, porque eles só consomem um tipo de conteúdo, só se interagem em um tipo de página, e isso faz com que o algoritmo continue fornecendo mais daquilo, porque aquilo gera uma certa dopamina na cabeça da pessoa e ela fica presa naquilo. Por isso que o bolsonarista, ele é só ódio puro, porque é tudo que os líderes deles sabem fazer, é disseminar o ódio. Então eu acho muito importante, o Lula pede, inclusive, Adilson, uma regulamentação por meio da ONU. Ele fala que a ONU é que deveria fazer essa regulamentação. A ONU, porque a ONU tem quase todos os países do mundo faz parte da ONU. E, portanto, seria o melhor meio a ONU criar uma regulamentação internacional, um padrão de legislação para que todos os países membros pudessem seguir. E aí sim eu acho que seria realmente um caminho, né, para a gente ter um pouco mais de segurança, porque é aquilo que você disse, né? O Grok, inclusive, teve que se reformular aqui no Brasil, parou de funcionar por uns dias, porque estava pegando foto de pessoas e tirando a roupa. Tirando a roupa. Você pedia lá, olha, coloca essa pessoa nua. Ele ia lá e colocava. Criança, inclusive. Criança, muitas crianças, inclusive, pessoas doentias, criminosos, gerando fotos de crianças sem roupa. Então veja que é isso que está acontecendo com as inteligências artificiais e é isso que o Brasil tem preocupação. Cuidar das crianças, cuidar da segurança das pessoas. E por isso, é claro que eu concordo que tem que haver sim uma regulamentação. E outra coisa, muita gente que recebe monetização na plataforma, muita gente que usa a plataforma como meio de sobrevivência, a plataforma do nada resolve jogar você num shadowban. Como é que você vai atrás disso? Sem regulamentação, sem lei que traga transparência. Ou você que recebe uma monetização no TikTok e de repente ele diz assim, olha, esse conteúdo não tem alta qualidade, conteúdo de baixa qualidade, tira a monetização e deixa você a ver navios. Mas ele ficou, você tinha ganhado ali, sei lá, $1, $2, $3 naquele vídeo, tem gente que ganha mais, tem mais visualizações, aí ele vai lá e tira. Aquilo fica pra quem, aquele dinheiro? Que era teu. E ele decidiu que o conteúdo não tinha relevância, que era baixa qualidade, mas quem que avalia isso? O que é alta qualidade para a plataforma? Então precisa ter regulamentação para dar segurança para quem produz conteúdo, para dar segurança para as pessoas que consomem conteúdo e para dar segurança para as famílias brasileiras. Eu concordo plenamente com a fala do presidente Lula e eu sou uma das pessoas que vou encampar, inclusive, se for candidato, a defesa da regulamentação e aí sim, sentar, inclusive, criadores de conteúdos, muitos criadores de conteúdo, de frente com diretores de Big Techs, para eles dizerem o que mais eles passam dentro das plataformas, que também não adianta você querer regulamentar a Big Tech e não colocar o criador de conteúdo junto disso, não colocar os diretores das Big Techs para que façam uma regulamentação que seja bom para que todo mundo saia ganhando nisso. Porque é importante que o próprio criador de conteúdo também participe desse processo, que ele ajude a formular uma legislação que também o proteja, o beneficie, de certa forma. Então, é muito importante que a gente faça isso. Isso nessa parte. Ô, Ivan, não é só a questão da rede social, não. Os aplicativos, por exemplo, iFood, esses aplicativos, né, de veículos também, né, fugiu o entrega, Uber, né? Aplicativo de entrega, ou de como funciona o transporte de pessoas e tudo. Esse pessoal fica praticamente com todo o dinheiro da corrida, por exemplo. Sim. Então, veja, a pessoa, o prestador de serviço, ele entra com o carro, gasolina, todo o desgaste, né, o tempo, ele trabalha, o risco é todo dele. E aí, não tem o vínculo empregatício, né, não tem vínculo, todo o risco é dele, vem a plataforma abocanha quase todo o valor. Exato. Sobre isso, eu vi até o Guilherme Boulos falando sobre isso. Tem que se regulamentar, porque tem que ter um limite para isso. Não pode... corretor de imóveis é 6%. Não tem corretor de imóveis que fica com 50% do negócio. Isso aí não existe. Mas por que os aplicativos vão ficar com valores de 30%, 40%, 50%? Não tem cabimento um negócio desse. O cara é um motorista da Uber, aí ele coloca o carro dele, a gasolina dele, se ele tomar multa, sai do bolso dele... Aí a corrida que ele faz, a Uber pega 50% para ela, pega 40% para ela, 35% para ela. Quer dizer, ela só ganha pro cara usar o aplicativo para achar o cliente.
quer dizer, se ela colocasse 5%, já era um lucro extraordinário, porque ela só está deixando o cara usar o aplicativo. Mas ela cobra 35%, dependendo do dia 40%, dependendo do dia 50%. É um negócio inacreditável. Então é escravidão mesmo de tempos modernos.